Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos continuar com a nossa disciplina Geoquímica de Superfície, Sol 552. Na aula passada, a gente terminou falando sobre o processo de calcificação, que expressa o acúmulo ou a concentração de carbonato de cálcio, né? Nessa foto, a gente consegue ver claramente esses veios brancos, na verdade, expressando a concentração de carbonato de cálcio entre os agregados ou nos poros do solo. A gente viu também essa foto mostrando uma expressiva acumulação de carbonato de cálcio em subsuperfície, mas a vida não é só de carbonato de cálcio, a gente também pode acumular silício, né? Existe também um acúmulo de sílica em subsuperfície, e esse acúmulo de sílica ele é relativamente comum em alguns ambientes com variações grandes de pH e ou de textura. A sílica ela é muito comumente lixiviada e é muito fácil de migrar em ambientes que têm teores elevados de sílica, ou seja, derivado de rochas ricas em sílica e que provavelmente terão quartzo, mas que existe uma mudança de pH severa. Em condições de pH elevado, essa sílica pode ser muito móvel, pode lixiviar e migrar através dos horizontes com uma relativa facilidade, até com que ela eventualmente encontre um ambiente com um pH mais ácido. E sob condições de pH mais ácido, essa sílica reprecipita na forma de sílica secundária, que a gente geralmente até chama de opala. O que induz muitas vezes a subida de pH ou um pH elevado a ponto de favorecer a migração de sílica dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais é eventualmente a existência ou a precipitação de sais. Então é muito comum em alguns ambientes, especialmente que tem uma evapotranspiração superior à precipitação ou que tiveram essa evapotranspiração maior do que a precipitação, a indução de formação de cristais de sais, como a halita, como o sal de cozinha, que favorecem um aumento de pH e, sob essas condições de pH elevado, a sílica pode migrar dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais e se concentrar, induzindo ou favorecendo a formação de horizontes cimentados por sílica. Esses horizontes cimentados por sílica, se esse processo for muito intenso, eles podem conduzir à formação de horizontes cimentados por sílica, onde todos os poros, ou uma boa parte desses poros, está preenchido, mesmo que parcialmente, por sílica. É a mesma ideia da formação da laterita, só que agora a gente tem uma laterita basicamente cimentada por sílica, não por óxidos de ferro. Quando esses horizontes do solo eles são muito endurecidos, porque a ponto de até ser irreversivelmente cimentado, onde a gente não consegue nem quebrar com uma pá ou com uma picareta, precisa de equipamentos pesados para conseguir quebrar, a gente dá alguns nomes. Duripans, quando esses materiais são muito resistentes e muito difíceis de quebrar, que parecem lajes, e fragipans, quando esse material é perceptível uma cimentação, mas ao mesmo tempo essa cimentação ela é passível de ser quebrada com ferramentas como uma picareta, como uma pá e às vezes até mesmo com as mãos, ok? Esses horizontes onde há a precipitação de sílica, eles indicam horizontes que têm um pH bem mais ácido do que os horizontes na superfície, ou horizontes muito mais argilosos que induziram a reprecipitação de sílica e acabam representando para a gente um ambiente que pode ser fonte de diversos artefatos, já que a gente está falando de materiais cimentados. Tá? A aparência de um horizonte cimentado por sílica lembra muito uma rocha como essa que vocês estão vendo aí agora,
Só que se a gente se der ao trabalho de, por exemplo, olhar esse material no microscópio, a gente vai conseguir ver, né, reparem aqui que só essas partezinhas brancas aqui, elas são espaços porosos, tá? E que eu tenho toda uma parte com uma coloração bem amarelada, um amarelo meio pálido. Isso aqui é tudo sílica secundária que foi reprecipitada entre os grãos que compõem o solo. Então, basicamente, boa parte do espaço poroso do solo está preenchido por sílica, induzindo essa aparência de um material cimentado e uma consistência de um material cimentado para a gente. Um outro processo que também é muito importante, não importante para a formação dos sítios arqueológicos, mais históricos e pré-históricos, mas sim pela informação que ela pode nos dar indireta do ambiente. O processo de lessivagem é definido como um processo de migração de argila em suspensão, ou seja, através da água, que passa, que percola através dos poros do solo, dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais. Essa lessivagem nada mais é do que a percolação, do que a penetração da água da chuva através do solo. Só que na medida que essa água está percolando, está penetrando, está infiltrando através do solo, ela é capaz de carregar argilas, que são partículas muito leves e muito pequenininhas. E essas argilas, a migração delas vai induzir um empobrecimento de argila na superfície ou nos horizontes superficiais e um enriquecimento de argila nos horizontes subsuperficiais. Isso faz com que a gente tenha uma diferenciação textural dentro do mesmo perfil, onde o horizonte A vai ficando cada vez menos argiloso ou cada vez mais arenoso, e o horizonte B vai ficando cada vez mais argiloso, porque ele está recebendo essa argila. Até a gente fala muito que a lessivagem é simplesmente um processo de exportação e importação. Então, os horizontes superficiais exportam argila e o horizonte subsuperficial importa argila. Isso é importante porque esses depósitos de argila, que a gente chama de argilãs, que garantem um aumento da CTC do solo, que garantem um fenômeno que a gente chama de birrefringência, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ele é nada mais, nada menos do que um depósito de informação dentro do solo. Vou mostrar aqui para vocês. Essas aqui são fotomicrografias, tá? Fotos tiradas em microscópio de solos que têm esse processo de lessivagem. E aí vocês conseguem ver aqui, ó, alguns grãos de areia e entre esses grãos de areia eu tenho filmes ou capas de argila fazendo a conexão entre eles. Estão vendo? Como se fossem linhas conectando pontos. Essas linhas acumulam argila e mostram para a gente um material que migrou da superfície e que agora se concentrou. Essa argila a gente consegue ver nessas duas fotomicrografias com maior detalhamento, que ela mostra até um camamento, estão vendo? Até mostram camadas. E aqui a gente vê o fenômeno da birrefringência, que é uma coloração bem dourada, estão vendo? Esse fenômeno aqui, ele indica para a gente, nessa foto a gente também consegue ver, mas é lógico, aqui fica muito mais bonito e muito mais fácil. Esse fenômeno da birrefringência mostra para a gente que essas argilas, elas migraram e foram depositadas paralelamente, uma sobre a outra, como se fossem pilhas e pilhas de folhas de papel A4, ok? Esse fenômeno da birrefringência, que é essa coloração dourada no microscópio, então diz para a gente que esse material teve uma orientação muito boa, e a orientação boa traz para a gente uma ideia. Imaginem só um rio
transportando argila. Esse rio, se ele for muito calmo, ele permite a sedimentação da argila. E essa argila vai ser depositada bem calmamente, pela força da gravidade, não é? E eu vou formar filmes e filmes de argila que vai estar muito bem orientada. Agora, se eu tiver um rio bastante agitado, ele pode só favorecer a deposição de areia, de cascalho ou até mesmo uma deposição de argila. Mas essa deposição ela não vai ser uma deposição bem orientada, face a face, ou seja, eu não vou ter uma sedimentação tão calminha assim, tão orientada, os materiais vão ficar todos desorganizados. E quando as argilas estão desorganizadas, elas não mostram essa birrefringência. Então, o que a gente consegue tirar de informação? Toda vez que eu perceber que um solo tiver birrefringência, é porque houve uma migração de um processo muito calmo de argila da superfície para a subsuperfície. Uma migração da água através do perfil do solo bastante lenta, bem calma. Então eu não tive chuvas torrenciais, e sim chuvas bem distribuídas ao longo do tempo. Por isso que eu digo para vocês, é uma informação que pode ser indiretamente útil para a gente, porque a gente consegue ter informações ou fazer inferências sobre condições climáticas pretéritas passadas, quando a gente não tinha estação meteorológica para saber. E aí a gente consegue ter uma ideia melhor. Eita, existe um sítio histórico aqui e está associado a condições climáticas que são ligeiramente diferentes das atuais. Eu reforço isso porque a gente tem o péssimo hábito de achar que quando a gente olha para o passado, a gente tem que pensar no mesmo clima. Mas, especialmente hoje, com a ideia de mudanças climáticas, isso não é válido. E, especialmente, algumas regiões no Brasil e no mundo, o clima era muito diferente há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás. Então, não dá para a gente achar que eu olho para a janela, penso na distribuição da precipitação hoje e é a mesma precipitação que eu tive quando esse sítio foi construído. A gente tem que tomar esse cuidado e precisa procurar evidências em campo que contem para a gente um pouco sobre o ambiente. Então, o processo de lessivagem ele só ocorre em ambientes onde a gente tem uma distribuição da precipitação que vai favorecer a migração da argila. Em ambientes de chuvas torrenciais, raramente a gente vai conduzir a migração de argila ao processo de lessivagem. E quando isso acontecer, eu não vou ter birrefringência, não vou ter essa coloração dourada que a gente consegue ver. Além disso, uma coisa que também é muito interessante é que a lessivagem ela é um processo muito comumente associado a ambientes de relevo plano a suave ondulado. Ou seja, eu sei até sobre como era o relevo no passado, especialmente se essa área tivesse sido muito alterada pelos seres humanos. Né? Você encontrar evidências de lessivagem em solos muito revolvidos, né, todo esburacado, eu sei que, eita, aqui as pessoas escavaram material. Isso não era uma condição natural. Né? E da mesma forma o contrário. Se eu encontrar esse material em áreas que estão eventualmente erodidas, eu sei que alguma ação humana eventualmente induziu, acelerou a erosão naquela região, ok? Então, a lessivagem, ela é um processo que ela precisa para ocorrer de uma distribuição de precipitação que seja bem distribuída ao longo dos meses e um relevo plano. O relevo plano simplesmente porque se a gente tiver relevos escarpados, né, um relevo declivoso, um relevo montanhoso,
a água não vai infiltrar. A gente vai ter escoamento superficial. E escoamento superficial não vai criar a lessivagem. Por outro lado, o escoamento superficial pode causar outras coisas que podem ser interessantes para a gente. O processo de elutriação é um processo de escoamento superficial de finos, de material fino do horizonte superficial. Nessa foto aqui eu trago para vocês justamente uma pequena camada, um pequeno extrato do solo que passa por esse processo de elutriação e aí a gente vê um enriquecimento nos grãos de areia. Se vocês olharem com bastante cuidado essa foto, vocês conseguem ver os cristais de areia aqui, mostrando que é um material que está sendo empobrecido em finos. Que finos são esses? Argila. Argila orgânica, argila inorgânica. Então, o processo de elutriação ele serve como um oposto da lessivagem. Ele vai mostrar para a gente que aquele ambiente era ou é de um clima semiárido, que tinha chuvas torrenciais. E essas chuvas torrenciais faziam o que a gente chama de efeito splash, que é a quebra dos agregados que compõem os horizontes superficiais do solo, e a quebra do agregado ocorre justamente pelo contato entre a gota da água de chuva, né, a gota da chuva com os agregados. Em ambientes de climas semiáridos e áridos, quando a gente tem chuvas torrenciais, a cobertura vegetal geralmente não é muito densa. E aí, nesses ambientes, quando a gente tem eventos chuvosos, é muito comum que a água da chuva ela colida diretamente sobre a superfície do solo. Por quê? Porque eu não tenho um dossel fechado, como eu tenho um espaçamento muito grande entre as árvores, tem muito solo exposto. E aí a gota da chuva, ao colidir diretamente sobre o solo, ela vai quebrando os agregados. E esses agregados agora vão liberar argila que pode migrar com a água da chuva que escorre na superfície do solo. Por que que nessas condições a gente não tem muita infiltração de água e mais escoamento superficial? Fácil de lembrar, novamente, a gente tem chuvas torrenciais, onde a intensidade da chuva, a intensidade da quantidade de água que cai é muito superior à quantidade de água que o solo consegue infiltrar. Então, é muito mais comum escoamento superficial que vai favorecer uma erosão preferencial de argila ou de materiais finos na superfície. Logo, encontrar horizontes superficiais que são muito ricos em argila, ricos em areia, né, horizontes superficiais que são muito ricos em areia, traz para a gente duas possibilidades. Esse era um ambiente que passava por lessivagem muito intensa ou por elutriação muito intensa. Como é que eu vou saber qual evento ocorreu? É só eu aprofundar um pouquinho o perfil do solo. Se eu encontrar abaixo dessa camada mais arenosa um horizonte mais argiloso, pronto. Eu sei que provavelmente houve migração de argila dos horizontes superficiais para os subsuperficiais. Se eu coletar uma amostra, levá-la para laboratório para analisar, eu posso confirmar isso. Se no campo eu abrir uma trincheira, abrir um perfil e percebi que o horizonte de cima é tão arenoso quanto o de baixo, aparentemente não houve migração de argila. Novamente, posso levar uma amostra para o laboratório para confirmar, mas me parece que nesse ambiente houve a elutriação. E a ocorrência dos fenômenos de lessivagem ou elutriação trazem informações climáticas passadas diferentes para a gente. Um outro processo muito interessante e, diga-se de passagem, muito bonito, é o de podzolização. O processo de podzolização é um processo muito comum em ambientes quartzíticos. Então, no quadrilátero ferrífero, a gente esbarra nisso o tempo todo. É um processo que explica a migração de argila orgânica dos horizontes superficiais para os horizontes subsuperficiais.
Olha só essa foto, que coisa linda, né? A gente tem aqui em cima, entre 0 e 10 centímetros, um horizonte com uma coloração brunada, mas bem clarinha, é um horizonte A. A gente tem aqui uma faixa bem estreitinha de 10 até uns 18, 20 centímetros de profundidade, que é um horizonte E. E abaixo a gente tem um horizonte escuro e um horizonte aqui bem escuro, bem brunado. Esses dois horizontes escuros refletem, neste caso, horizontes B espódicos, horizontes que passaram pelo processo de podzolização. Essa coloração escura, que a gente sempre associa à matéria orgânica, continua associada à matéria orgânica. Só que neste caso, essa matéria orgânica, ela não foi produzida in situ. Ela escorreu, ou seja, ela migrou dos horizontes superficiais ou do horizonte mais próximo da superfície para essa profundidade aqui. Ou seja, a mesma água da chuva que pode levar argila mineral de um horizonte superficial para um horizonte subsuperficial, também pode levar argila orgânica. E aí, ao invés de eu ter uma mudança de textura, eu tenho uma mudança de coloração, onde agora os horizontes subsuperficiais vão ficar muito escuros, muito brunados, muito pretos, indicando que houve uma migração de argila orgânica acentuada. Esse processo ele é muito importante, é muito interessante, porque ele marca para a gente paleoníveis de lençol freático. Então, vou dar um exemplo para vocês. A gente está vendo esse perfil e eu sei que aqui está a superfície e que esse nível mais escuro ele começa a mais ou menos uns 40 centímetros e termina em aproximadamente 80 centímetros. Se eu coletar uma pequena amostra aqui dessa matéria orgânica e fazer a datação por carbono 14, eu saberei a idade dessa camada, a idade da matéria orgânica dessa camada, e eu saberei quando eu tinha um lençol freático nessa posição. Então eu posso falar, olha gente, eu tinha há 2000 anos atrás, ou eu tinha 1000 anos atrás, ou eu tinha 500 anos atrás, um lençol freático que estava muito mais próximo da superfície. E eu digo estava por quê? Porque não está mais. Provavelmente ele infiltrou para uma profundidade maior. Por quê? Alguma mudança climática, alguma mudança tectônica ou até uma drenagem construída pelos seres humanos induziram uma descida do lençol freático, que foi para uma profundidade maior, porque de repente o que queria se usar, o que se queria plantar nessa área demandava um rebaixamento do nível do lençol freático. Ok? Isso é uma coisa extremamente importante, porque mostra para a gente o nível de tecnologia que uma vez foi aplicada para um sítio específico. E agora explicando para vocês, né, por que essas camadas mais escuras estão relacionadas com um antigo nível ou com antigos níveis do lençol freático. Porque justamente é onde a argila orgânica parava de ser transportada. Ela era transportada com a água da chuva dos horizontes superficiais até chegar numa camada onde era o lençol freático. Aonde chegava o lençol freático, a argila não migrava mais para lugar nenhum. Ela ficava ali estacionada, quietinha, porque abaixo do nível do lençol freático a gente não tem gravidade suficiente para fazer as coisas se movimentarem. Alguma mudança induziu o nível de base, induziu uma alteração no nível aonde o lençol freático fica estacionado e fez com que a água saísse daí agora. Mas eu posso datar e posso saber quando isso aconteceu. Isso traz uma informação muito interessante para a gente. Também é muito comum que esses horizontes escuros, brunados, pretos,
eles eventualmente sejam cimentados. Então, do mesmo jeito que a gente pode ter cimentação por ferro, cimentação por carbonato de cálcio, cimentação por silício, a gente também pode ter cimentação pela matéria orgânica. Isso não é raro de acontecer, é só dar um pulinho ali na Serra de Ouro Branco que a gente vai ver quilômetros de áreas com cimentação pela matéria orgânica. Essas camadas escuras, você bate com um martelinho como se estivesse batendo num tijolo. A matéria orgânica, quando ela migra e se deposita nesse horizonte, caso ela seja desidratada muito rapidamente e muito intensamente, ela promove a cimentação dessas camadas, formando aquilo que a gente chama de horizontes Ortstein ou horizontes plásticos. O nome é só em função da espessura, vocês não precisam se preocupar com isso, é só para se encontrar em algum texto, não ficar assustado, falando assim, meu Deus do céu, que diacho é isso? Simplesmente um horizonte cimentado por matéria orgânica, lembrando que essa matéria orgânica migrou em superfície para subsuperfície. Isso é muito, muito comum em ambientes arenosos, tá? Então, muito comum em áreas derivadas de quartzito, mas também muito comum em ambientes próximos a rios, a costa a costa brasileira tem muito isso nas áreas de restinga, indicando antigos níveis de lençol freático. E o último processo que a gente vai falar nessa disciplina, existem vários outros, mas bem menos interessantes para quem estuda sítios arqueológicos, é o processo de antrossolização, que é o processo mais importante que a gente pode pensar para estudar sítios históricos e pré-históricos. Okay? A antrossolização ela abrange qualquer etapa de revolvimento do solo, de compactação de solo, de adição de insumos agrícolas ou resíduos orgânicos, ou presença de artefatos indígenas, ou indução à gleisação ou ao geomorfismo, ou seja, um ambiente que é drenado ou um ambiente que é alagado por ação humana também é considerado como um processo de antrossolização. Então vejam que o processo de antrossolização ele pode estar claramente associado a comunidades indígenas antigas. Lá estou trabalhando com os incas, estou trabalhando com os maias, eu estou falando de antrossolização. Mas se eu também for pensar num sítio onde existia beneficiamento de um metal, ou se eu até pensar num aterro sanitário hoje em dia, estou falando de antrossolização. Aqui é uma foto para vocês verem, para quem eventualmente não conhece, uma terra preta de índio, uma TPI, muito comum na Amazônia, mas que a gente também consegue encontrar depósitos correlatos no Pantanal, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado, nos Pampas, né? Todos os biomas da América do Sul, nos Chacos, eles têm ambientes que são um grande acervo de dados, matéria e informação que a gente pode tirar da ação humana pretérita. Tá? Essa foto aqui é muito linda, né? A gente consegue encontrar vários fragmentos de cerâmica e não é raro encontrar outros materiais também. Mas para falar desse processo especificadamente, a gente vai entrar na próxima aula para adentrar sobre quais são as mudanças físicas, químicas e morfológicas que o processo de antrossolização induz nos solos. Isso a gente vai ter uma aula específica para isso, para que a gente agora comece a ter uma noção de que elementos químicos que podem ser usados para rastrear a ação humana numa área, para indicar a colonização e a ocupação de uma área. Ok? Pessoal, findado o conteúdo relacionado aos processos de formação de solos e a interação de física e química,
eu disponibilizo para vocês um formulário para preenchimento das respostas e vocês, lembrando bem, têm 1,5 semanas para responder esse formulário. Ou seja, não é pouco tempo, são poucas perguntas. Fazendo a leitura do material e assistindo às aulas, com o tempo certinho, a gente consegue claramente fazer isso. Beleza? Encontro vocês na próxima semana. Forte abraço, se cuidem!